Olá! Casas em um cano de concreto, em uma caverna, em um silo e até feitas de latas de cerveja. Você não vai acreditar que dá para morar nesses lugares até ver como eles são por dentro. Vamos lá! Esta é a menor casa do mundo. Seu dono, Glenn, não é daquelas pessoas que precisam de muitas coisas, nem de luxo. Para ele, é muito mais importante a liberdade de movimento que sua moradia diferente lhe dá. Essa casinha pode ser facilmente colocada em uma van comum e movida em apenas algumas horas. A área dela é de pouco menos de 2,5 metros quadrados. E mesmo assim, ela tem uma pia, um fogão a gás e um sistema de esgoto completo. Além disso, ela tem uma turbina eólica e um sistema de coleta de águas residuais para regar as plantas. Ah, sim, e a resposta para a pergunta mais importante: esse buraco coberto com frisbee é o banheiro. O que você acha da ideia de passar a noite na barriga de um beagle gigante? É uma ideia mais ou menos, sem falar que este hotel tem uma aparência bastante específica. No entanto, para os artistas Dennis Sullivan e Francis Conklin, da cidade de Cottonwood, essa ideia pareceu genial. E você não vai acreditar, mas um monte de hóspedes também achou o mesmo. Ou seja, os donos do mini hotel no formato de um beagle de 9 metros não sofrem de falta de hóspedes. Além disso, por um preço não muito alto, os hóspedes recebem, além da acomodação nesse quarto temático, acesso a várias exposições locais sobre o mesmo tema dos cães. Isso além da possibilidade de comprar lembranças encantadoras feitas à mão. Esse é outro cara que quebra estereótipos como, por exemplo, o de que só vagabundos podem viver debaixo de uma ponte. Olha só o que ele inventou. É basicamente uma caixa moradia que pode ser movida manualmente de uma viga da ponte para outra. E chegando lá, já está tudo pronto. Uma cadeira e uma mesa ficam suspensas no ar e se encaixam na caixa, formando o ambiente. Obviamente, esse projeto não serve como uma moradia completa, afinal, querendo ou não, você precisa ir ao banheiro, tomar banho e cozinhar. Mas essa caixa não foi concebida para ser uma casa, e sim uma maneira alternativa de encontrar a solidão na cidade grande e ter um lugar onde definitivamente ninguém encontrará você. Para alguns, ser chamado de Homem das Cavernas é um insulto, mas é pouco provável que essas palavras ofendam o Angelo Mastropietro, do Reino Unido. Ele investiu $230 mil em uma casa que construiu com suas próprias mãos em uma caverna de verdade. E não, ela não parece com a toca de um Neandertal. O projeto é bastante moderno, com uma decoração bacana, aquecimento, eletricidade e internet sem fio. Vale mencionar que aqui não há uma sensação de isolamento completo do mundo. O Ângelo se preocupou em fazer buracos nas paredes para as janelas. Na verdade, morar aqui é quase a mesma coisa que morar em uma cobertura legal. Você algum dia pensou que sonharia em viver em uma caverna? Quando você olha para esta casa estranha, surgem muitas perguntas. Quem moraria aqui? Como ela foi construída? E por último, o que a vaca tem a ver com isso? A história disso aqui mais parece um sonho estranho de algum arquiteto maluco. Para construir esta casa de pedra na Espanha, que os criadores carinhosamente chamam de trufa, foram colocados 300 quilos de feno em uma cova de barro. E isso foi feito em uma ordem específica para preservar o layout do interior. Em seguida, eles a encheram de concreto. E foi aí que veio a hora daquela vaca brilhar. Ela foi colocada lá dentro quando ainda era bezerro. Comeu todo o feno e saiu já bastante grande e adulta. Depois disso, a trufa endurecida foi virada de cabeça para baixo para que os belos desenhos de terra ficassem no teto. O resultado foi uma casa muito incomum, mas até aconchegante, com uma vista deslumbrante. Se ainda conseguimos entender, com algum esforço, como viver em uma caverna ou em um pedaço de pedra, a perspectiva de se acomodar em uma lata de lixo não é nada sedutora. Mas, como já vimos, as pessoas podem criar uma aparência de conforto e aconchego mesmo em um lugar improvável. A área aqui é bem pequena, claro, são um pouco mais de 3 metros quadrados.
Mas aqui tem tudo o que uma pessoa precisa: uma cama, espaço de armazenamento, chuveiro, geladeira, vaso sanitário e até uma máquina de lavar. E aqui vivem pessoas bastante respeitáveis, como por exemplo um professor universitário. Passar a noite em um celeiro também soa como uma ideia duvidosa, mas acredite, depende muito do celeiro. Este lugar, por exemplo, atenderá você melhor do que muitos hotéis 5 estrelas. Ele tem muito espaço, uma lareira aconchegante, materiais autênticos. O que mais você precisa para um fim de semana paradisíaco? Só falta poder conhecer uma celebridade, mas isso também está incluído no programa. Essa fazenda é o lar de um porco mundialmente famoso chamado Picasso. As pinturas dele são vendidas em todo o mundo. Ao se hospedar aqui, você pode não só admirar a exposição dessas obras-primas, como também encomendar uma pintura exclusiva. Tem gente que fica aflito só de ouvir a palavra barraca, enquanto tem gente que adora a ideia romântica de acampar. No entanto, ambas certamente curtirão esta invenção. Esta é uma barraca de nova geração, que pode ficar em um mesmo lugar por 10 anos e aguentar um furacão de categoria 4. Para montar este abrigo, as únicas coisas que você precisa são ar e água. O processo leva menos de 2 horas. No entanto, antes de se instalar na barraca, é preciso esperar um dia para que a estrutura de concreto especial endureça. 32 metros quadrados de espaço é muito pouco para a maioria das pessoas. Aquele tal de Glenn e sua casinha provavelmente dão risada disso. Seja como for, tomando as decisões adequadas, esse espaço pode ser organizado de modo que mais pareça uma sala precisa. Ela, pelo visto, tem tudo, mas é difícil entender como cabem tantas coisas ali. Dá só uma olhada nesse alojamento para turistas em Joanesburgo, na África do Sul. Ele tem 2 quartos, uma cozinha completa e até uma escada, que fica escondida no armário. Parece mágica, né? Pelo visto, muitas pessoas engenhosas vivem em Joanesburgo. Esse é outro projeto de lá, mas cadê as casas? Aqui estão elas. Esses vagõezinhos verdes, na verdade, são contêineres que em breve se tornarão apartamentos. Olha só como ficaram essas casas de contêineres depois de alguns meses. Bem modernas, apesar de não agradarem a todos. Mas você ainda não viu como é por dentro. O que um loft moderno no centro de Nova York tem de diferente? A aparência disso aqui é muito legal e não parece nada com uma moradia barata, embora a economia seja insana. Então, não julgue pela fachada. Deixa eu adivinhar, é mais ou menos assim que você imagina uma casa na árvore, né? Neste caso, temos uma surpresa para você. Essas casas na árvore existem de verdade. Esse lugar incrível fica na África do Sul, no Parque Nacional Kruger. Ou seja, além da banheira com hidromassagem e da cama gigante, como nos filmes sobre a natureza, você também terá uma vista incrível. Enquanto você toma o café da manhã no terraço, você pode acabar vendo uma manada de zebras ou girafas. Outro eco-resort legal da África do Sul é esta barraca, que até quem não gosta de acampar vai curtir. Aqui com certeza há tudo que você precisa para uma estadia confortável. E sim, uma banheira também está incluída nesta lista. Você alguma vez já viu essas coisas em algum lugar longe dos grandes centros? Isso são silos, onde os agricultores preparam e armazenam rações para animais. Você não vai acreditar, mas até mesmo isso foi transformado em uma moradia. O resultado foi outro incrível hotel na África do Sul. E aqui, como você pode ver, eles também têm tudo o que você precisa para uma estadia confortável. Uma cozinha, um terraço, um banheiro, uma cama king size e até uma pequena piscina. O único detalhe é que você só pode fazer comida do lado de fora, além de não poder fumar. Isso é porque o silo emite uma grande quantidade de metano.
Se alguém conseguiu construir uma casa até em um silo, o que impede de fazer uma residência em uma caixa d'água? Isso mesmo, nada. Foi exatamente o que fizeram na Califórnia. Simplesmente pegaram e construíram um ninho aconchegante para hóspedes a uma altura de 30 metros acima do nível do mar. Antigamente, essa torre era propriedade do Estado. No século XIX, ela fornecia água aos trens a vapor. Depois passou muitas décadas em estado de abandono, até que em 2016 foi comprada por um milionário local. Ele transformou a torre em uma casa-museu e a abriu para o público. Agora você pode passar uma noite lá facilmente, reservando no Airbnb. Diga a verdade, você gostaria de viver em um trailer desses? Ele parece abandonado e sem graça, pior até que o trailer do Ed na 4ª temporada de Stranger Things, mas basta abrir a porta. Ah, se todo mundo pudesse viver como os hóspedes deste trailer. E isso aqui, aliás, não é tudo. Mais uma vez, temos uma banheira por perto, e ela tem uma vista de tirar o fôlego. Porém, o mais legal, claro, é a cama super confortável na qual você vai querer ficar o dia inteiro. Em muitos países, as pessoas que moram perto da rede de aquecimento não costumam ser as pessoas mais agradáveis. Então, quem ousaria viver dentro de um tubo de aquecimento? Na verdade, se você sabe trabalhar bem com as mãos, até um tubo de concreto pode ser transformado em uma casa legal. Foi isso que fez um casal que se inspirou nos projetos das casas modulares do Japão. O resultado de uma pequena casa de campo que mais parece uma bela opção de hospedagem do Airbnb. E o mais importante é que, a qualquer momento, ela pode ser colocada em um novo local e a pessoa pode curtir a mudança de paisagem. Olhando para essa casa, você pode pensar que alguma pessoa glamurosa mora aqui. É tanto brilho. Mas na verdade, esse é um projeto de um cara durão do Texas. Em algum momento, cerca de 50 mil latas de cerveja vazias se acumularam em sua casa e ele pensou, por que não usá-las para uma boa causa? E assim nasceu o projeto da casa feita totalmente de material inusitado. Demorou cerca de 2 décadas para construir essa moradia. O proprietário projetou a casa para que pudesse ficar bebendo sua bebida favorita sem se preocupar com afazeres estúpidos. Por exemplo, ele não precisa mais cortar a grama, pois ela desapareceu depois de fazer o caminho de concreto. Ele também não gasta muito com eletricidade porque as placas de alumínio refletem a luz do sol da casa. O proprietário não mora mais aqui hoje em dia, mas os turistas adoram alugar a casa cervejeira nos fins de semana, reabastecendo os estoques locais de latas de alumínio. Muitas pessoas gostam de levar na mochila ou na bolsa itens para todas as ocasiões, mas este homem alcançou um nível totalmente novo. Ele carrega consigo sua própria casa. O chinês Liu Linshao, que foi apelidado de Caracol, construiu sua casinha de um jeito que fosse possível movê-la de um lugar para outro. Isso ajuda em seu trabalho. Toda semana ele sai de seu pequeno vilarejo em direção à cidade grande. Ele passa 3 dias recolhendo lixo pelo caminho e depois o vende. Ao contrário do que possa parecer, essa moradia não é muito pesada, pesa cerca de 60 quilos, pois é feita basicamente de bambu e polietileno. Dentro dela tem louças, lençóis e até um lugar para cozinhar. Bem, e do lado de fora, ela é uma espécie de obra de arte moderna. Alguma ideia de como é essa nave espacial por dentro? Não, lá dentro você não encontrará comida em tubos e condições espartanas. Muito pelo contrário, você vai ficar querendo passar o fim de semana nesse hotelzinho. E isso é muito fácil, pois essa ecocápsula é móvel, então você mesmo pode escolher o local para ela. E o dono dela não depende em nada de uma infraestrutura por dentro, porque essa moradia é alimentada por energia solar e eólica. Compartilhe com a gente nos comentários onde você gostaria de ir com ela.
Não se preocupe, a madrasta malvada da Branca de Neve não mora nesta casa. Embora à primeira vista pareça que ela saiu direto do storyboard do desenho animado da Disney, mas por dentro... Pelo visto, não são poucas as pessoas que gostam de morar em uma cabana na floresta em 2022. Essas casas têm diferentes formatos e tamanhos, mas têm algo em comum. Todas elas recebem os hóspedes com uma atmosfera de conforto fabuloso. Agora só falta superar o medo da escuridão da floresta e você já pode planejar sua mudança. Do lado de fora, esta casa parece uma simples toca. Mas até o Tolkien ficaria encantado com o que há dentro dela. Essa moradia foi construída por um cara chamado David, do Oregon, nos Estados Unidos. Pelo visto, ele realmente gosta de se sentir como um hobbit, apesar de alguns inconvenientes. Por exemplo, não há geladeira na sua casa. Então David toma seu cereal matinal com água, não com leite. Mas será que isso realmente importa quando você se sente como um personagem de uma saga fantástica o tempo todo? É provável que você pensaria 5 vezes antes de entrar neste lugar estranho. Mas estrelas do pop, modelos e empresários de todo mundo não têm medo deste lugar. Pelo contrário, eles vêm aqui aos montes. Esse espaço em comum fica em Tulum, no México. É o Azulik Hotel e a galeria dele. Todo o conceito deste lugar se baseia na união da natureza e da arquitetura moderna. Quem tem a oportunidade de vir aqui diz que dentro dele você se sente no estômago de uma baleia gigante. Este lugar claramente não é para todos, mas sua aparência é super original. Prepare-se para o que você está prestes a ver. Esta é uma Border Collie chamada Sylar e ela vive em sua própria mansão de $500 mil. E tudo isso porque ela tem um dono muito amoroso e rico. Mas ele nem sempre foi rico. O cara cresceu em uma família muito pobre, onde não tinha nem atenção e nem conforto. Ele entrou na vida adulta sem um centavo no bolso, sem pessoas próximas e com vícios. Foi então que ele adotou a Sylar e se interessou por criar e treinar cães. Tô. Yo. Com o tempo, o cara ficou tão bom nessa área que começou a ensinar treinamento de cachorros para outras pessoas. Logo, seu blog ganhou quase 1 milhão de assinantes e ele acabou abrindo uma pet shop. Então o cara finalmente conseguiu realizar seu maior sonho, dar a Sylar a juventude feliz e confortável que ele não teve. Agora o cachorro mora em sua própria mansão e costuma receber convidados. A casa é aberta para a visita de outros bichinhos e seus donos. Do lado de fora, esse edifício mais parece uma casa de um desenho do Miyazaki ou do Tim Burton do que uma moradia aconchegante. Mas no interior, há um hotel vietnamita para turistas que há muito tempo é conhecido como Casa Louca. Durante a construção desse edifício incomum, os arquitetos se inspiraram nas obras do famoso espanhol Antônio Gaudí, mas a decoração exterior insana não significa que os hóspedes não tenham o conforto necessário lá dentro. Dá para passar férias aqui com toda a família sem abrir mão de nada, se tiver coragem, claro. De cima, essa casa mais parece alguma estrutura militar ou uma nave alienígena. Essa sensação não é nada surpreendente, afinal, essa casa é totalmente feita de aço. O artista e escultor americano Robert Bruno se dedicou à sua construção por 30 anos. Depois de escolher um lugar pitoresco no cume do Ransom Canyon, no Texas, em 1974, ele começou a construir a casa dos seus sonhos. Mas morou lá muito pouco. Hoje em dia, qualquer um pode se hospedar nessa casa em comum de 110 toneladas de aço. Além disso, há bastante espaço lá dentro. A área da casa é de cerca de 250 metros quadrados.
Este projeto não se parece muito com uma moradia, embora a casa do Bilbo Bolseiro provavelmente tenha sido construída da mesma maneira. Isso aqui é uma espécie de adega, mas não como aquelas dos tempos dos nossos avós. Uma startup da Holanda decidiu trazer novamente este conveniente sistema para a vida contemporânea, mas de uma forma modernizada. Ela parece uma cápsula enterrada no chão e permite manter os alimentos frescos pelo maior tempo possível, graças ao seu perfeito microclima. A excursão chegou ao fim, cara. Escreva nos comentários em qual dessas casas você gostaria de passar suas férias e para qual você se mudaria para sempre. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima.